Já percebeu que muitas vezes damos valor a um momento somente depois que ele passa? A gente vive esperando alguma coisa melhorar, espera ter mais tempo, mais paz, dinheiro, certeza, controle. Enquanto isso, o agora vai passando bem na nossa frente. Às vezes o que hoje parece simples, comum, até repetido, amanhã pode virar saudade. Olá, me chamo Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve e já ativa as notificações para receber sempre que tiver um vídeo novo. E também, se gostar do vídeo, dá um like, que ele ajuda bastante eu saber que vocês estão gostando dos vídeos e o YouTube impulsiona para as outras pessoas também terem acesso a esse mesmo conteúdo. Hoje a nossa reflexão é sobre valorizar o agora, não forçando como se a gente tivesse que achar tudo bonito o tempo inteiro, mas de um jeito mais realista, um pouco mais tranquilo, um pouco mais focado, porque talvez exista algo no seu dia de hoje que você apenas precisa enxergar com um pouco mais de presença. Eu aprendi que é muito fácil viver com a cabeça do que falta. A gente olha para a vida e pensa no que ainda não conquistou, no problema que ainda não foi resolvido, a resposta que tu tá aguardando e não chega nunca, na fase que tu tá e muitas vezes tu acaba reiniciando e não termina nunca. E isso cada vez mais, muitas vezes acaba do que pesando, te trazendo frustração, te trazendo pensamentos negativos. Mas no meio de todo esse peso ainda existem pequenos instantes que eles acontecem, muitas vezes a gente não nota. Seja uma conversa simples, um café que tu tomou com calma, uma pessoa que ainda tá por perto de você, um lugar para te poder voltar, uma noite de descanso, um dia comum, mas um dia em paz. E será que a gente tem percebido isso? Não estou dizendo que você precisa ignorar as dificuldades, não estou dizendo que é fácil, claro que não é. Tem dias em que valorizar o agora parece quase impossível, porque o agora muitas vezes ele também pode doer. Mas talvez valorizar o agora não seja. Valorizar o agora talvez não seja fingir que está tudo bem. Talvez seja apenas reconhecer que mesmo dentro de uma fase difícil, nem tudo está perdido. Às vezes a vida ela não muda de repente, mas muda a forma como a gente atravessa o dia. E com o tempo eu notei que tem uma coisa muito curiosa nisso. Muitos momentos que hoje eles parecem pequenos, são exatamente aqueles que um dia a gente vai sentir falta. A rotina com alguém, a casa cheia, a voz de uma pessoa, a presença de quem a gente ama, ou mesmo a liberdade de fazer algo simples, a saúde que a gente nem lembrava de agradecer. Quantas coisas a gente só percebe quando perde? E talvez essa seja a pergunta que fica para o coração. O que existe na tua vida agora que merece ser valorizado antes de virar uma lembrança? Para pensar um pouquinho, faz essa pergunta para você. Pode ser algo pequeno. Na verdade, eu acho que quase sempre é. Porque o agora ele não costuma chegar fazendo uma mudança na tua vida, fazendo estardalhaço, barulho. Ele vem meio que disfarçado de dia comum. E é por isso que às vezes a gente acaba no automático sem notar. E a gente distraído acha que depois vai ter tempo, depois eu descanso, depois eu converso, depois eu agradeço, depois eu aproveito, depois eu digo o que eu sinto. Mas nem sempre depois chega do jeito que a gente imagina. Por isso eu aprendi e tento valorizar o agora
como se fosse um gesto de cuidado, sabe? Não é pressa, não é medo, não é viver desesperado, tentando aproveitar tudo o tempo inteiro. É só tentar cada dia estar um pouquinho mais presente. É olhar para o que ainda existe, para quem ainda está aqui com a gente, para o que ainda pode ser vivido hoje, mesmo que seja pouquinho. Porque pouco, porque esse pouco às vezes ele é muito, né? Quando a gente aprende a enxergar e dar o valor que ele merece. Talvez hoje você não consiga resolver tudo, talvez não tenha todas as respostas, ou então talvez algumas coisas ainda estejam fora do lugar. Mas ainda assim, existe vida acontecendo nesse momento e talvez ela esteja pedindo apenas menos pressa, menos comparação, menos espera pelo cenário perfeito e um pouco mais de presença do que já está diante de você. Valorizar o agora não significa estar feliz o tempo todo, significa apenas não deixar que a preocupação com o que falta apague completamente o que ainda permanece. Quem sabe hoje, antes de dormir, talvez valha a pena pensar uma coisa simples pela qual você pode agradecer, uma só. Algo que esteve aí, talvez em silêncio, sustentando o teu dia e tu nem percebeu. Porque a vida também, ela mora justamente nesses detalhes que passam muitas vezes despercebidos, né? E às vezes perceber já é uma forma muito bacana de cuidar. Que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Que assim seja.